Salmo 92. Salmo, canção para os sábados. Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças! Como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo! Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade, com a música de uma harpa de 10 cordas e ao som da lira. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Que grandes coisas tens feito, ó Senhor! Como é difícil entender os teus pensamentos. Aqui está uma coisa que o tolo não entende e o ignorante não pode compreender. Os que praticam más ações crescem como a erva, e os perversos podem prosperar, porém eles serão completamente destruídos. Pois tu, ó Senhor, estás para sempre acima de tudo e de todos. Nós sabemos que os teus inimigos morrerão e que todos os maus serão derrotados. Tu me tens tornado forte como um touro selvagem e me tens abençoado com felicidade. Tenho visto a derrota dos meus inimigos e ouvido os gritos dos maus. Os bons florescem como as palmeiras. Eles crescem como os cedros dos montes Líbanos. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Na velhice, eles ainda produzem frutos. São sempre fortes e cheios de vida. E isso prova que o Senhor Deus é justo. Prova que Ele, a minha rocha, não comete injustiça. Meus amados, o Senhor é muito bom, a bondade de Deus. Você tem notado o quanto Deus tem sido bom para a sua vida? O quanto Deus é fiel para você? Talvez você não está passando um momento bom, mas o quanto Deus tem sido bom, o quanto Deus tem te sustentado, o quanto Deus tem te abençoado. Eu vi um amigo pastor contar uma ilustração. E eu gostei muito daquela ilustração e quero repeti-la. Ele disse que uma senhora da sua igreja foi tomar um café. E só tinha uma mesa vaga, ela sentou naquela mesa. E ela estava lendo o jornal. E levou um pacotinho de biscoito. E chegou um senhor e disse: eu posso sentar nessa mesa? Com café e com um pacotinho de biscoito. Ele disse: pode. Aí ela baixou o jornal em cima do pacote dela e disse assim: pode sim. E quando ela abriu o pacote e começou a pegar um biscoito, o homem pegava um outro. Ela pegava um e ele pegava o outro, até chegar o último biscoito. Quando ela pegou, ele pegou e disse: vamos dividir? E ela chateada disse: vamos, e dividiu. E ela ficou pensando: que homem mais ruim. O meu biscoito, eu pegava um, ele imediatamente pegava um outro. E o último ele ainda quis dividir comigo. O homem saiu e aquela mulher ficou muito chateada. Quando ela levantou o jornal, ela viu que o pacote que ela tinha comido era o pacote do biscoito do homem. Sabe, irmãos, muitas vezes Deus tem nos abençoado tanto e somos tão ingratos. Reclamamos tanto das coisas e da vida. Ou até mesmo Deus nos abençoa. E você pede tanto um emprego a Deus e Deus te dá uma oportunidade maravilhosa. E agora você não tem mais tempo para Deus.
não tem tempo para buscar a Deus, para adorar e para servir a Deus. E agora você diz, na minha vida é muito agitada, eu tenho muitos afazeres, não dá. Meus irmãos, será se você realmente é agradecido? Será se você não tem notado o quanto Deus tem te dado? E quanto Deus tem satisfeito a sua vida? O quanto Deus tem abençoado a sua família, o quanto Deus tem trabalhado no seu coração, na sua vida, o quanto você cresceu financeiramente, intelectualmente, o quanto Deus foi fiel abrindo oportunidades ímpares para a sua vida. Você já parou para agradecer? Eu sei que essa manifestação aqui nessa mesa é uma manifestação de gratidão a Deus. É uma manifestação de dizer, Deus, eu sou grato por tudo, então eu quero abençoar alguém também. Eu sei disso. Mas sabe, irmãos, não é só no dia de ações de graças que devemos ser grato a Deus. É todos os dias. Quem instituiu esse dia foi os pais peregrinos, que saíram da Inglaterra, foram para uma nova terra, chamada Nova Inglaterra, os Estados Unidos. E aqueles homens eram fiéis a Deus, puritanos, reformados, onde tinham uma teologia saudável, uma vida de devoção saudável. E no primeiro ano, naquela nova terra, morreram muitos por falta de vitamina C. E depois daí eles disseram, vamos fazer todo ano um dia de ações de graças. Foi a quinta-feira passada. E eles comemoram isso com gratidão, dizer, Deus, Tu és fiel até agora. Tu és fiel e continua fiel. Os Estados Unidos, que foi formado assim por pessoas de Deus, que entendiam que deveriam agradecer a Deus, se tornou a potência que é, por causa de Deus. Quem você é por causa de Deus. Então, aprenda a agradecer a Deus. O salmista, ele entende o quanto Deus é grande, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele agiu para abençoar, quantas obras Deus fez para que Ele fosse quem Ele é. Então, entendendo isso, o salmista entende que a bondade de Deus tem de fazer algo na vida das pessoas. E a primeira coisa que ele entende que deve ser feita é fazer de cada um coração agradecido, é fazer de nós um coração grato, satisfeito pela bondade de Deus. E por isso ele diz, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar pela manhã as tuas misericórdias e durante a noite a tua fidelidade. É bom louvar a Deus com instrumento de corda, mas é necessário agradecer ao Senhor. E ele levanta pelo menos do versículo 1 até o 3, dois atributos de Deus de uma forma extraordinária: a misericórdia e a fidelidade. Ele diz, devemos ter um coração agradecido, porque Deus é misericordioso. Deus te dá aquilo que você não merece. Deus te dá, viu, Nicodemos? Aquilo que você não merece. Porque todos nós, tudo que temos e que somos, é muito mais do que merecemos. Se fosse pelo meu merecimento e pelo seu merecimento, não teríamos nada do que temos hoje. Mas é pela misericórdia de Deus. E mediante a isso ele diz, bom é render graças a esse Deus misericordioso. Mas não só um Deus misericordioso, um Deus fiel. Um Deus que age em fidelidade, um Deus que cumpre a sua palavra, um Deus que apesar da minha infidelidade é fiel para com a minha vida. Irmãos, nós devemos aprender a ter um coração agradecido a esse Deus extraordinário, esse Deus magnífico.
a esse Deus misericordioso, a esse Deus fiel. E devemos aprender a agradecer a Deus com todo o nosso corpo, todo o nosso ser, e tudo que há em nós deve fazer e ser expressão de louvor a esse Deus, seja de manhã ou de noite, como Ele quer agir com a sua fidelidade e misericórdia, mas nós experimentamos continuamente da bondade desse Deus. Sabe, Deus é bom, e a bondade de Deus se manifesta na sua vida, e a vontade de Deus é que você tenha um coração agradecido por isso. Deus é bom e nos traz a felicidade, ou nos faz feliz. Sabe, irmãos, Deus é muito bom, que nos faz feliz, e o salmista entende que toda a felicidade que ele está vivendo, toda a alegria que ele está desfrutando, é por causa da bondade de Deus. Então ele diz assim: pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Meus amados, Deus já fez pela minha vida coisas extraordinárias, coisas que me deixavam sem palavras, mas alegrava muito o meu coração. E eu fico imaginando que você tem de compreender essa verdade, que é Deus que traz alegria à sua vida. Quando eu conversei com um pastor chamado Leonardo Leão, a respeito da minha ida ao seminário, eu disse: reverendo, ele era professor de seminário, não dá para eu ir para o seminário, porque ele tinha feito uma parceria com a congregação da qual eu trabalhava, e disse assim: vai para o seminário, cara. E todo ano que ele ia, ele fazia essa mesma insistência: vá para o seminário 3 ou 4 vezes seguidas. E eu disse: olha, não dá para ir. Eu sou pai, sou casado, e seminário é um lugar difícil demais. E ele disse assim: olha, você acredita na fidelidade de Deus? Você acredita que Deus pode nos surpreender? Você acredita que Deus pode fazer milagres? Você acredita que Deus pode agir de forma extraordinária? E eu disse assim para aquele pastor naquele dia: eu acredito. Ele me disse assim: então faz o teste do vestibular. Irmãos, eu fui para o seminário com poucos recursos, e tem 2 pessoas, depois de Deus, que eu tenho um coração muito agradecido. Em um culto de gratidão, ou quando eu falo sobre gratidão, eu lembro disso. Um amigo missionário que eu ajudei durante alguns anos, depois ele largou a missão e se tornou um empresário. E esse cara me ajudou 4 anos de seminário, começou a pagar o aluguel da minha casa, que custava R$400, e terminou em R$520. Nunca peguei um boleto para pagar. Nunca. Porque Deus é fiel. Um outro foi o reverendo Adão Carlos do Nascimento, diretor do seminário. Eu fui evangelista da mãe dele. E ele chegou assim, no primeiro dia que eu cheguei em Campinas, e disse assim: pastor Edermanderson, esse é o seu primeiro salário. E eu disse: como isso? Eu não trabalhei, o senhor não é o meu chefe, por que está me dando? Ele disse: esse é o seu primeiro salário. E você vai trabalhar em uma igreja. E eu fui trabalhar na igreja. No primeiro domingo eu preguei, e recebi durante 2 anos o salário que imaginava que era a igreja que pagava, e era o reverendo Adão Carlos que pagava todo mês o meu salário.
eu entendi, irmãos, o que é a bondade de Deus, como é que Deus alegra o nosso coração, a nossa vida. Os outros dois eu fui trabalhar com ele, e aí fui para uma igreja de portos financeiros e não precisava ele pagar. A igreja tinha condição. Então, eu fico imaginando assim, o quanto Deus é bom. E talvez você está aqui em um culto de ação de graça e você não agradece a Deus. Você nunca mais disse: Deus, muito obrigado. Obrigado pela minha família, obrigado pelo meu esposo, pela minha esposa, obrigado pela minha casa, seja pequena ou grande, obrigado pelo aluguel, oh Deus, que eu pago todo mês, e o Senhor me dá condição de pagar, e um dia vai me dar uma casa própria. Você tem de agradecer, irmão. Obrigado pela comida, obrigado porque tu és Deus. Então Deus é fiel. Eu estou lembrando de fatos, de coisas que Deus fez, de obras que Deus fez na minha vida, que alegrou o meu coração. Por isso eu quero te dizer que quando você traz à memória quanto Deus tem sido bom com a sua vida, você fica feliz em compreender quem é Deus e como Ele é bom para você. E como a bondade dele tem sido manifestada na sua vida através de obras feitas pelo próprio Deus. Por isso que o salmista no versículo 4, ele diz: pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras de tuas mãos, porque esse Deus é bom. Meus amados, Deus é bom demais. E nós devemos aprender a agradecer a Deus continuamente pela sua bondade, pelo seu favor, pelo seu amor, porque Deus olha sempre para a minha vida e para a sua vida, porque é Deus que nos sustenta e é Deus que alegra os nossos corações. É Deus que nos faz feliz. Devemos ter um coração agradecido a essa bondade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus renova as nossas forças. Deus renova as nossas forças. Eu aprendi com um amigo que toda vez que ele acordava e no café da manhã ele fazia uma oração, a mesma: Deus, muito obrigado pelo sono reparador e por esse café da manhã. Só era isso que ele orava. Toda manhã, sono reparador, dormiu bem a noite inteira, glória a Deus por isso, e pelo café da manhã que ia comer. Meus amados, Deus renova as nossas forças. Quando você vê o salmista falar sobre a bondade de Deus e sobre o contraste entre o justo e o ímpio, sobre o contraste, aquele que vive com Deus, Deus abençoa, mas em contrapartida o ímpio floresce, mas logo desaparece, não tem sustentabilidade, não tem substância, não tem firmeza, não tem alicerce profundo, nem raízes longas e grandes, some e morre rápido. Ele diz assim: Deus é o Deus que renova as nossas forças. E ele usa essa expressão do versículo 10 para dizer: porém tu exaltas o meu poder, me dá força, como um boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Porém tu me dá força como um boi selvagem. Um boi selvagem tem uma força imensa. O salmista descreve isso para dizer que Deus renova a sua vida. É Deus que dá força. É Deus que tem dado força para continuar firme em meio a tantas ciladas, tanta armadilha, em meio a tantas pessoas se levantando para desanimar, desencorajar você, tirar a sua paz, tirar a sua alegria, roubar a sua felicidade, tentar tirar de você a motivação, o ânimo. Ele diz: é o Senhor que me dá força para vencer os inimigos, é o Senhor que renova as minhas forças, e o Senhor me dá força de tal forma como a do boi selvagem. Mas ele diz: o Senhor também me consagra. O Senhor é quem derrama sobre mim um óleo fresco.
para que em momentos de tribulação, de dificuldades, eu possa viver em consagração, em adoração, em devoção, em serviço. O Senhor me consagra para uma finalidade, para te servir. O Senhor derrama sobre mim um óleo fresco que cura as feridas, mas também me consagra a servi-lo com alegria, com devoção. Então ele entende que essa bondade de Deus é tão grande, e ele que faz dele uma pessoa agradecida em ver as misericórdias de Deus, mas que traz felicidade, mas que também renova as suas forças. Em uma atitude de renovo e de consagração para o serviço. E uma das coisas, irmãos, que a igreja tem perdido dos nossos dias é a vontade de servir. É a vontade de se dar, de trabalhar. É o senso que foi consagrado, que Deus derrama sobre você e sobre mim, um olho fresco para servirmos. E você perdeu esse senso, essa sensibilidade. E quando perdemos isso, perdemos tudo, perdemos toda a noção de tudo. Perdemos toda a noção de cristianismo. Perdemos toda a noção dos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Perdemos todo o propósito. E sabe o que te faz deixar de servir? A falta de gratidão no seu coração. O que faz você deixar de servir é o seu coração ingrato. Que a ingratidão transforma em omissão, em negligência e em falta de força e atitude para servir a Deus e ao próximo. O salmista já compreende que a gratidão renova o seu coração, a sua vida, ao ponto dele ser como um boi selvagem, tão forte, tal como. E que Deus o consagra para algo específico, servir a Deus e ao próximo. Gratidão se expressa assim. Ingratidão se expressa sem serviço. A gratidão é expressada através do serviço em amor. É isso, irmãos. Algo que não seja pesado, ou danoso, ou que causa tristeza ou angústia, mas faz com alegria. Serve com fervor, com alegria em seu coração, e fica feliz de ver Deus agindo e usando você como instrumento para abençoar vidas, em nome de Jesus. Eu contei a história de duas pessoas que me ajudaram, mas eu sei e eu creio fielmente nisso, e eu sou grato a Deus e a eles, que eles ganharam mais, que Deus o abençoaram mais, que eles compreendiam o que o salmista falou, que muitas vezes nós não compreendemos. E que eu um dia, sem querer, ajudei um missionário que se tornou empresário e me ajudou no futuro. Porque entendi e compreendi que o reino de Deus é serviço. E o reino de Deus é assim. O Senhor Jesus diz: maior é quem serve. Maior é quem serve. Não é quem aparece. Não é quem prega. Não é quem lidera. Se liderar sem servir, né? Maior é quem serve. Então o salmista transformou a sua gratidão, experimentando de Deus um renovo, mas servindo a Deus e ao próximo com alegria, porque ele foi consagrado para tal finalidade. E compreendendo isso, ele entende que Deus nos faz florescer. Deus faz com que eu cresça, com que você cresça. Deus faz com que eu possa ser próspero, com que você possa ser próspera. Em nome de Jesus.
E o versículo 12, ele expressa essa bondade, dizendo: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, e na sua velhice ainda darão frutos, e serão cheios de seivas e verdor. Ele compreende isso e diz: olha, o justo vai florescer de tal forma como a palmeira que cresce nos vales. O justo irá florescer de tal forma como o cedro que nasce e cresce nos montes. Seja ou em qualquer lugar, nos vales ou nos montes, Deus nos faz florescer, Deus nos abençoa. É isso que ele está dizendo. Mas ele também queria dizer o seguinte: Deus nos abençoa e nos faz florescer de tal forma, ao ponto que cresçamos como a palmeira, mirando alto a glória de Deus, Deus sendo glorificado em nossas vidas. Crescer como uma palmeira que tenha sustentabilidade e que tenha raízes profundas, ao ponto dos vendavais da vida virem. Ela balança, mas não cai, porque está arraigada e alicerçada em uma intimidade muito grande com um Deus que o sustenta, que o segura. Ou até mesmo a força ou a madeira mais nobre, como o cedro do Líbano, que nasce nos montes, num penhasco, e dura muito e muito tempo. Ou até mesmo uma outra figura de linguagem, que todas essas duas, mesmo em tempo de geada ou de seca, permanecem verdes. Sabe por quê, irmãos? Por causa do Senhor, que a sustenta. Então ele diz: o Senhor é tão bom que eu posso passar por qualquer momento de alegria, de escassez, de dificuldade ou de abundância. Deus vai me sustentar, me manter firme e verde, cheio de vida, de alegria, de esplendor, porque Deus irá aparecer em mim. Mas Deus não aparece em quem tem um coração maldizente. Porque maldizer é o contrário de bendizer. Murmurar é o contrário de adoração. E Deus se agrada de quem tem um coração agradecido. E quem entende que é Deus que o sustenta e que dá vitalidade. Por isso que os salmistas inteiros compreenderam isso, essa verdade. E quando o salmista, em um outro salmo, vai falar sobre o justo, ele diz: o justo é como uma árvore plantada em meio a ribeiros de águas, cujas suas folhagens nunca murcham. Porém, essa expressão é melhor quando diz em qualquer tempo, em qualquer momento. Tanto a palmeira, folhas sempre verdes, como o cedro, sempre verde. Deus quer fazer de você assim. Deus quer que você compreenda quem é Deus e como Deus o sustenta através de uma intimidade, de um relacionamento com Deus e de um coração agradecido a essa bondade desse Deus. Experimentar a vitalidade de Deus em você. E ele finaliza esse salmo no versículo 15 dizendo: para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Quando entendemos a bondade de Deus, Deus nos faz cumprir o propósito divino. E sabe qual é o propósito divino? Sabe qual é o propósito de você estar aqui? Sabe qual é o propósito de você existir? O propósito de você existir é para anunciar que o Senhor é reto. E você tem anunciado que o Senhor é reto. Você tem anunciado que o Senhor é bom. Que Deus pode mudar, que Deus é abençoador, que Ele é reto e tudo que Ele faz é em retidão.
Você tem anunciado isso. Você tem falado desse Deus que te ama, que te abençoa, que te guarda, que te sustenta. Desse Deus que faz que você tenha um coração agradecido. Desse Deus que te faz feliz. Desse Deus que revitaliza a sua vida, renova as suas forças. Desse Deus que consagrou para serviço. Desse Deus que faz você florescer porque Ele te sustenta. Você tem cumprido o seu propósito? O propósito de anunciar que o Senhor é reto? Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha. Você tem dito que o Senhor é a sua rocha? E essa expressão no original pode ser traduzida de 3 formas possíveis. O Senhor é o meu Criador, é quem criou todas as coisas. E eu acho que Paulo entendeu muito bem isso. É quem faz tudo, ao ponto de Paulo dizer, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. A ele a glória, amém. Mas quando ele diz que o Senhor é a minha rocha, ele está dizendo assim, o Senhor é aquele que me protege, não é só quem me cria, não é só quem faz todas as coisas, mas é o meu protetor, é quem me guarda, é quem me sustenta. Quando ele diz o Senhor é a minha rocha, ele quer dizer assim, o Senhor é a minha salvação, é o meu Salvador. E não há injustiça nenhuma nele. E por mais que eu esteja passando por dificuldades ou adversidades, eu tenho de lembrar desse Deus que é bom. Desse Deus que manifesta a sua bondade. Desse Deus que é o meu Criador, o meu provedor, o meu sustentador. É aquele que me protege, mas Ele é a minha salvação. E nele não há injustiça. Então você não precisa ficar com raiva de Deus, porque as coisas não aconteceram ou estão acontecendo como você quer. Mas acreditar que o Deus é o seu Salvador e que Jesus veio ao mundo para que você experimentasse a salvação e tenha um coração agradecido a Deus pela manifestação da sua bondade. Tenha um coração agradecido. E entenda que Deus é bom. É digno de ser louvado.